que o Endrick, e foi para todos nós, o Endrick foi o único que jogou a partida lá de Barueri, de um modo geral. O Endrick, ele, quando entrou, não é porque ele fez o gol, não. Ele, pelo menos, apresentou algo que o time do Palmeiras não apresentou no primeiro jogo. E aí o Abel aparece com ele como titular. O menino é novo, o menino está negociado, ele tem ainda, mas essa temporada inteira, metade da outra com a camisa do Palmeiras. O Endrick, o Abel está dosando legal? Vocês acham que o Abel está dosando legal o Endrick? Ou chegou a hora, está claro e evidente que ele pode ser titular desse time? Você lembra, o primeiro jogo dele como titular foi o primeiro título dele, que foi o gol que ele fez contra o Fortaleza, foi o segundo gol dele como profissional, que ele marcou 2 naquele jogo contra o Atlético Paranaense na Baixada, entrando no segundo tempo, só que dos 2 só valeu 1, o outro foi dado para o Scarpa, então o primeiro foi na Baixada, depois ele fez um gol contra o Fortaleza, que foi o jogo do título brasileiro, 4-0 no Fortaleza, ele fez um gol, foi o primeiro jogo dele como titular. O Endrick jogou 3 campeonatos ou taças pelo Palmeiras. O brasileiro foi campeão, fez gol no jogo do título. A Supercopa foi campeão. E o Paulista foi campeão fazendo gol na decisão. Ele tem 16 anos. Vou pegar o caso do Miller, que a gente estava falando aqui agora há pouco, das fases enormes, fantásticas, em funções diferentes que o Miller teve. O Miller aparece em 84, mas depois faz um campeonato extraordinário em 85. E depois, no começo de 86, tinha gente que discutia se ele tinha diminuído um pouco, porque ele ficou bonito também. Ele ficou bem bonito no começo de 86. A bola faz milagre. A bola faz milagre. E ele foi para a Copa do Mundo. Mas só vamos Assim, desculpar, o Miller é bonito. Dê um close na... Espera um pouco, vamos dar razão para quem tem. Olha a faixa. A Fátia, aquele jogou na Itália, né? A Fátia, cara do Miller. Olha que bonitão que ele é. E vou dizer uma coisa pra você. Eu tive na Copa de 90 lá. E o Miller, vou te contar uma coisa, o Miller era o terror dos italianos. Né? E o Endrick, olha aí, continua bonito, ele vai ter Miller. altos e baixos, é natural que ele vá muito bem, sim. Ele reclamou que não pediu para ter tanta mídia, mas não tem jeito, pedir. né? Ele é um jogador promissor, as pessoas olham porque ele vai fazer. Mas ele está respondendo. Ele tem respondido, tanto que hoje fez gol de novo. Semana que vem, já tem Campeonato Brasileiro, Palmeiras tem Brasileiro, tem Copa do Brasil no meio de semana, enfim, é um jogo atrás do outro. Chegou o momento, apesar dessa pouca idade, o Palmeiras também tem pouco tempo para aproveitar o garoto. É a hora de dar uma sequência ao garoto, ou vocês entendem que, calma, desse jeito que o Abel está fazendo, tá legal? Eu, na minha posição, eu acho que já está na hora dele ser titular absoluto. Agora, como filosofia de muitos treinadores europeus, eles sempre gostam de deixar alguns jogadores nessa questão de joga, vem, uma outra hora joga. Então, ele gosta, como filosofia, desse jogador não ser titular absoluto. E eu creio que ele está aplicando isso com o Endrick. Mas, no meu entendimento, eu acho que o Endrick já teria que ser o titular. Miller, e aí? Endrick titular, muita calma nessa hora. Como é que você entende que o Abel tem que conduzir? Está conduzindo bem, os títulos estão acontecendo. Ele é o técnico do Palmeiras, ele é muito bem pago para isso, mas você, como profundo conhecedor da bola, teve lá dentro. Você entende que de que forma o garoto tem que ser aproveitado ou chegou o momento de ser titular desse time do Palmeiras? Eu acredito que o Abel vai usar o Endrick nessa temporada, na sequência, como ele usou no Paulistão, já no final do Paulistão. Jogando esporadicamente, não vai ser um titular absoluto. Até porque, como o Euler bem disse, o europeu tem uma mentalidade totalmente diferente da nossa, né? Então, como o Endrick está vendido, dentro desse somatório de coisas que aconteceram boas para ele, o Abel não vai colocá-lo como titular absoluto. Eu acho que ele vai colocar o Endrick esporadicamente, como fez, né? Do meio do Paulistão para cá, quando chegou no mata. Agora, nessa sequência de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, o Endrick não vai ser titular absoluto no Palmeiras, não. Tem algumas coisas que vão acontecer nessa semana já, né? O Rony saiu com o braço ombro quebrado, fala assim, 1 mês e meio de ausência. O Veiga tem uma lesão, tem um incômodo na coxa. Então, hoje quem usou, que o homem das bolas paradas foi o Gabriel Menino, porque o Veiga com 10 minutos estava ali sendo atendido fazendo gelo. Chegou até a ser ameaçado de ser substituído no início do jogo lá, né? Melhorou até um pouquinho no segundo tempo, bateu um escanteio no segundo tempo, mas a bola parada ficou para o Gabriel Menino porque ele estava sem condição. Então, o jogo contra o Tombense já,
Você vai ter o Arthur, vai ter o Richard Rios à disposição. Você pode botar o Richard Rios e adiantar o Gabriel Menino. Mas ele vai ter que fazer algumas coisas e talvez o Hendrick tenha que jogar um pouco mais até em função disso. Você me diga uma coisa, você gosta do Richard Rios? Eu acho que ele, desde a época do Flamengo, ele é um jogador que se apresenta muito no ataque, né? Ele é um segundo volante também. É um segundo volante, mas eu não vejo nada demais nesse cara. Não sei por que o Palmeiras contratou. Porque o Palmeiras queria o Andrei Santos, que não veio. Porque o Palmeiras tentou o Alan, que não veio. O Palmeiras tentou... E o Richard Rios é bom jogador, mas não era a primeira opção. E ele compõe o elenco, ele vai disputar a posição com o Gabriel Menino. Acho que o Gabriel Menino está melhor do que ele hoje. Mas você viu quando mudou o time no segundo tempo, o Fabinho vem para o primeiro volante, o Zé Rafael passa a segundo volante e o Gabriel Menino vai jogar na posição. Não é uma contratação para tirar espaço, de repente, do menino? Ou não? Você tem que ter jogadores que podem, tá saudavelmente brigando pela posição. O Rios veio para o lugar do Atuesta, porque o Atuesta tem uma lesão que não vai jogar mais esse ano. Então, a prioridade do Palmeiras era ter um primeiro volante para substituir o Danilo. À medida em que o Zé Rafael se adaptou nessa função e o Fabinho agradou muito o Abel nos treinos e nos jogos que entrou, o Fabinho passou a ser o reserva da posição de primeiro volante, então você passou a precisar de um segundo, porque você só tem o Gabriel Menino e o Atuesta era o reserva do Menino. Então o Rios veio para ocupar a lacuna do Atuesta. O Abel gosta muito dessa polivalência que alguns jogadores podem ter de exercer mais de uma função. Então, ele, no segundo tempo, quando sai o Veiga, entra o Fabinho. O Fabinho passa a jogar de 5, o Zé Rafael passa a jogar de 8 e o Menino vai jogar na função do Veiga. Então, isso pode acontecer, por exemplo, contra o Tombense. Porque se você não tem o Rony, se você não tiver o Veiga e o Tabata está machucado, que é o reserva do Veiga, o Menino pode jogar na função do Veiga e você ter a Zé Rafael e Richard Rios, que já entrou lá na Bolívia. Até para aproveitar o mestre Alberto Helena Júnior, cada um deu a sua opinião aí sobre Hendrick, eu repito, o Abel vai falar, o PVC já deu um spoiler aí sobre Rony, que fica de fora dos próximos jogos. O Palmeiras tem no meio de semana Tombense pela Copa do Brasil, no final de semana já estreia no Brasileiro, me parece uma estreia tranquila com o Cuiabá no Allianz. O Palmeiras vai fazer 2 partidas em casa com problemas, o Abel vai falar também sobre isso e a gente vai jogar na mesa esse assunto, mas para a gente fechar e amarrar o Hendrick, quero a opinião do mestre Alberto Helena Júnior no sentido, não só em função dos problemas, mestre, pelo que representa o Hendrick, pelo tempo que o Palmeiras vai ficar com o Hendrick. O senhor iria mesmo com o Hendrick de titular, chegou a hora, ou vamos dosando ali, meio aqui, meio acolá, como está fazendo o Abel, mestre? Está mutado, mestre? E vai trocar, porque com essa porcaria de 5 substituições numa partida, todo mundo é passível de ser substituído. Mas eu acho que o Hendrick deveria começar jogando, porque você só desenvolve praticando a sua atividade. Se você não estiver praticando, você não vai desenvolver, você não vai crescer. E é o que precisa o Hendrick, é de prática.